E aí galera, beleza? Mais um vídeo, graças a Deus. Esse aqui ia ser sobre meditação e silêncio, mas hoje deu um estalo na cabeça aí e decidi falar sobre referências de vida, na verdade. E como isso foi importante para mim e é importante para mim todos os dias, todo momento. Para a gente fazer qualquer coisa, para criar do zero, é muito difícil. Se pá, impossível. A gente sempre copia, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se copia. Então, a gente tem que ter uma referência de quem já fez alguma coisa primeiro, pra gente poder pegar aquela referência e fazer do nosso jeito. E tá tudo bem fazer isso. Por exemplo, fiz arquitetura por um tempo, então se eu queria criar um projeto e procurava arquitetos que tinham o mesmo estilo que o meu, que eu gosto, e procurava as obras deles. Então, vendo obras lindas que vieram antes de mim, eu consegui ter uma referência do que fazer na minha obra para que ela ficasse de um jeito lindo também, com experiências que já foram feitas. Na área do design também isso acontece muito. Se eu quero hoje fazer um criativo para uma campanha, se eu quero fazer uma arte, eu vou procurar empresas gigantes que já fizeram, que fazem, que dão certo, para me basear nisso e fazer a minha arte de acordo com aquela referência. E na mesma coisa, nesse mesmo ciclo, nessa mesma linha de raciocínio, é a vida. Eu vivia sem referência de vida, de não saber qual era a verdade que era para ser seguida, não saber quem é que estava certo, onde seguir, como seguir, por que seguir. Um monte de gente vinha e falava: o certo é você sair pegando mulher mesmo, curtindo a vida, que eu faço isso há um tempão e tá tudo certo. Então eu falei: porra, isso aí, você quer isso aí também. E ia atrás disso. Aí outra pessoa: não, você tem que ir pra igreja, tem que ser santo, tem que não fazer isso, tem que não fazer aquilo. Eu falei: pô, tá bom, vamos nessa. E não gostava, não gostava. E fui crescendo com um monte de opiniões na cabeça e sempre procurando alguém me apoiar, na verdade, para ter essa referência que não mudasse, que só me fizesse evoluir. Só consegui achar essa referência quando comecei a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas pode ter sido... Também já li sobre o Evangelho da Bíblia normal, e dá mesmo, né? Sobre Jesus. E percebi que ele escolheu vir para a Terra justamente para ser essa referência no quesito moral e ética de tudo que acontece na vida. Como ele sabe tudo, então não tem nada que não tenha acontecido já com a existência dele, que ele já não tenha percebido. E isso me chamou mais a atenção do jeito que ele lidava com as situações de forma tão perfeita, de forma tão moral e ética, que deixava as pessoas de boca aberta naquela época, nos relatos também que a gente escuta. E no próprio The Chosen também aparece muito disso. Como as sacadas dele, os momentos que ele abre a boca para falar alguma coisa são tão preciosos. Cada palavra que sai daquela boca é tão preciosa. E isso ensina a gente sobre o silêncio, que também veio uma referência dele. Então ele ficava na dele, quando alguém perguntava ele respondia, não saía falando qualquer coisa toda hora. E o estilo de vida dele, estilo de proteção, estilo de amor, estilo de mostrar com exemplo tudo. Não via hora nenhuma ele julgando ninguém, reclamando.
ele bebendo demais, ele falando sobre sexo, ele falando sobre respeito e amor. E quando eu comecei a seguir essa referência dele, porra, aí a vida deu um salto. Pude perceber como é bom seguir nessa linha. Isso criou em mim essa sensação de pronto, agora eu sei qual é a verdade. Tanto que eu sou o caminho, a verdade e a vida não é à toa, né? E seguindo esses passos dele, seguindo todos os dias, tentando melhorar, tentando evoluir, a felicidade só aumenta, o bem-estar só aumenta. Cada vez que eu vejo uma situação em que meu antigo eu reagiria de uma forma e hoje eu reajo de outra, é um motivo de orgulho absurdo. Aí é só vocês com as sombras de vocês mesmos para poder perceber, ter essa mesma sensação que eu tenho, que é algo maravilhoso. Alguém conversar comigo, falar seu ideal, falar como pensa, alguém chegar para mim e falar o que acha da vida, eu escutar aquilo, respeitar aquela opinião, continuar amando a pessoa, que é minha irmã, né? Somos um, mas saber que não é aquilo que eu acredito, se for uma coisa diferente, né? E que tá tudo certo, tá tudo bem, mas esse medo de ser facilmente influenciado por qualquer pessoa, por andar perdido, tá se esvaindo, tá se esvaindo. Então eu consigo filtrar muito mais até o que a própria Bíblia cristã escreve, diz ali, eu fico, oxe, isso aqui tá esquisito. Em Levítico, acho que tem lá uma passagem que fala que a mulher tem que ficar em silêncio. No caso do marido, eu acho que porra é essa. Aí volto pro meu exemplo, pra minha referência que é Jesus. Não, todos merecem respeito, todos merecem ser amados, todos merecem ser ouvidos. A comunicação, a verdade salva. Então, até o próprio Jesus, ele vai desmistificando vários itens da própria Bíblia para a gente ver como é fantástico. E exemplos mais atuais, como eu sempre vou citar aqui, que é o de Divaldo e de Chico, de não pagar o mal com o mal de forma alguma. Isso é a coisa mais fantástica que eu acompanho na vida, observando a vida dessas pessoas. Jesus se formou uma pessoa, né? E o quão é difícil, o quão é difícil a gente lidar com a gente mesmo. É tão fácil reclamar do outro, julgar o outro, criticar o outro, apontar aquela pessoa é só fazer isso, quem resolve a vida dela. Mas quando, na verdade, é a nossa vida que tem que ser melhorada primeiro. Tanto que é procurar primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Então tudo que a gente tem que fazer nessa terra é nos descobrir, nos conhecer, para que a gente possa evoluir, melhorar moralmente, eticamente, como ser humano, conseguir amar mais. Se amar mais, aí sim consegue amar o próximo. E você vai criando essa bolha de amor. E aí, claro que vão ter as pessoas que não estão preparadas para isso, mas que a gente não deve brigar. Simplesmente aceitar as coisas como elas são. Cada pessoa tem o seu nível de evolução. E que tá tudo bem, tá tudo certo. Deus, assim como ele olha para mim, ele olha para você, ele olha para cada ser humano da Terra. Ele olha para cada ser do universo da mesma forma amorosa. Então ele sabe que tem níveis de amor diferente, sabe que tem níveis de consciência diferente e está cuidando de cada um de acordo cada qual. E aí entra outra questão que é da comparação, que você vai se comparar com quem? Quem é a sua referência? Como é que você vai lidar com isso? E que redes sociais querem interferir tanto e querem incentivar tanto a comparação entre os seres humanos. Eu devia estar aqui nessa pessoa, porque essa pessoa tem, eu não tenho. E aí a gente deve esquecer isso, saber que cada um tem seu processo. E sempre quando acontecer isso, o que eu faço é lembrar, pô, mas e Jesus aqui? O que aconteceria aqui? Divaldo, e Chico Xavier, e Irmã Dulce, e Madre Teresa. O que é bom, o que é moral, o que é ético. E além disso tudo, quem sou eu? Qual é meu momento agora? Eu estou dando o meu melhor todos os dias? Eu estou fazendo o melhor todos os dias?
E aí fico tranquilo. Pô, hoje foi complicado isso, mas eu fiz o que dava, fiz o que pude e sei que foi bem feito. E acabou. E viva a vida, vamos viver a vida com muita alegria, com muita diversão. E sabendo que cada um tem seu tempo, mas sabendo dessa referência, que a gente tem que escolher uma referência para viver, não adianta. Para fazer qualquer coisa nessa vida, tem que ter uma referência. Se você quer começar tudo do zero, pode tentar, mas é o tempo que vai ser demorado para isso vai ser muito maior do que já se apropriar de conhecimento que já foi dado por milhares de anos de evolução humana, que são feitas para nos ajudar a evoluir mais rápido. Então, se alguém passou por uma situação por 10 anos, conseguiu compilar isso num livro, que você consegue ler o livro e consegue se melhorar em um ano, é muito melhor do que você gastar os mesmos 10 ou até mais para fazer a mesma coisa. Então é isso. Eu diria sobre isso, sobre referência, sobre como a gente deve escolher bem nossas referências e qual delas que deixam você, que me deixam mais felizes e seguir a vida conforme isso. Então, valeu pessoal, era isso.